Olá, eu sou Soraya Barros Brandão e hoje estou aqui para falar um pouco sobre as narrativas infantis em situações de reconto de história, tendo como foco os elementos multissistêmicos ou multimodais em que as crianças se apoiam a narrar. Esse estudo é resultado do doutorado que foi apresentado em 2015. O mesmo teve como título Gestos e Fala nas Narrativas Infantis, orientado pela professora doutora Evangelina Faria. Para um melhor entendimento do que vou apresentar agora, eu vou trazer para vocês alguns slides. Como falei, né, o título da minha tese foi Gestos e Fala nas Narrativas Infantis. Nosso estudo teve como foco o desenvolvimento da narrativa oral das crianças, analisando esses recursos, os recursos discursivos utilizados por elas em situações de conto e reconto de histórias, observando a oralidade em seus multissistemas. Nossa pesquisa foi norteada por algumas questões, tais quais os processos pelos quais as crianças passam na construção do narrar, qual o papel do adulto nesse desenvolvimento, qual a relação entre gestos e as estratégias utilizadas no desenvolvimento do discurso narrativo e como os multissistemas da oralidade interferem no processo de aquisição desse gênero. Tivemos como hipótese que a construção do discurso narrativo pelas crianças pequenas se dá pela interação com o outro, tendo gestos como elementos intrínsecos do processo narrativo. Ou seja, os gestos integram o elemento linguístico, auxiliando na construção da narrativa, tendo assim um papel crucial na estruturação do discurso oral, tanto da criança como do adulto, né? Tivemos como sujeito da nossa pesquisa 6 crianças da educação infantil, especificamente de 2 a 5 anos de idade. A pesquisa foi realizada em uma creche pública, localizada no município de Campina Grande, e os dados foram coletados durante 6 meses, especificamente uma vez por semana, a partir de registros e gravações em câmera de vídeo. Ao todo, foram 55 sessões de filmagens, considerando que cada criança contou mais de uma história. As sessões que compõem o corpus da nossa pesquisa são em número de 12, o que corresponde a 2 narrativas por crianças. As sessões analisadas tiveram aproximadamente um intervalo de tempo de 4 a 5 meses. E o que investigamos? Investigamos as narrativas infantis do ponto de vista da própria narrativa, a partir dos estudos de Perrone e François, como também do ponto de vista dos gestos. Em relação às narrativas, nós investigamos o processo que a criança passa, que Perrone chama de tentativas de narrar, até a questão da narrativa autônoma ou da autonomia narrativa, e a autora vai dizer que as crianças elas se apoiam em alguns elementos para construir suas narrativas. E aqui nós trouxemos a colagem, que é a incorporação de fragmentos do discurso do interlocutor, seja pela criança ou seja pelo adulto, a combinação livre, que são as expressões semanticamente não interpretáveis
usada para preencher espaços gramaticais, ou seja, quando as crianças ou mesmo os adultos criam palavras para preencher aquele espaço narrativo, gramatical e continuar na narrativa, muitas vezes nós utilizamos o blá, 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 aí foi, enfim, começamos a criar elementos para preencher aquele espaço gramatical. Apoio no presente, que é a inserção de experiências pessoais vividas na situação imediata da interação. Eu posso citar como exemplo uma criança que estava me contando história e nesse momento passa uma berçarista da creche com uma mamadeira e a criança se apoia nesse objeto para dizer que a vovozinha estava, de chapeuzinho vermelho, estava tomando o gagalzinho assim. E a autonomia narrativa, que é o discurso autônomo da criança nesse fio, nesses encadeamentos. Em François, nós vimos a questão da questão da heterogeneidade, né, que o autor ele vai dizer que encontramos nas narrativas infantis uma diversidade maior do que nas narrativas adultas, haja vista que a criança, quando ela entra na linguagem, ela entra não com tantas regras ou interdições que limitem esse seu espaço de fala. Temos a imprevisibilidade, que aí François vai dizer que a criança ela não tem uma preocupação de reproduzir o discurso do outro, mas, ao contrário, ela narra espontaneamente. A organização dominante, na qual se observa uma tendência da criança falar por ocasião de, ou de preferência de, fazendo muitas vezes com que aquilo que é periférico se torne central, né? Muitas vezes aquilo que é para o adulto como ideia central, um personagem central, um evento mais importante, a criança coloca isso como periférico, e aquilo que é periférico, para o adulto, ela torna central. Um outro elemento é a criatividade, que é quando a criança lhe diz o que vem à cabeça, inventa palavras, além de mudar de opinião no curso da história. O elemento fictício, uma vez que as crianças elas se aproximam muito mais ou muito melhor do que os adultos das figuras imaginárias, né? Ainda com base em François, nós discutimos ou analisamos os encadeamentos, tanto os encadeamentos paralelos como os encadeamentos complementares, né? François, ele vai dizer, à luz da sua teoria, que a criança ou que o sujeito tece um fio narrativo, e nesse fio narrativo ela realiza constantes movimentos de retomadas, de acréscimos, de correções, de repetições, de ruptura, e aí, partindo desses encadeamentos discursivos e esses diferentes e constantes movimentos, François vai dizer que não é necessário que uma narrativa comece por uma apresentação, que apresentemos o quadro espaço-temporal ou a identificação dos personagens. E vai dizer ainda que não é necessário que uma narrativa termine. Do ponto de vista dos gestos, tomamos como base os estudos de Kendall e de McNeil, né, que vão discutir esses gestos dentro de uma matriz, dentro de um contínuo, e tomando esses elementos, gestos e falas, como fazendo parte de uma mesma matriz, né? A gesticulação, na perspectiva dos gestos ritmados, são aqueles que correspondem ao ritmo da fala, mas independe do conteúdo expresso. Os gestos icônicos possuem uma relação estreita com o discurso e expressa imageticamente o ato referido da fala.
Os gestos pantomímicos, como o próprio nome diz, que são os movimentos miméticos, e os gestos emblemáticos, que são os gestos usados culturalmente. Né? O legal, o não está legal, o tchau. E aqui nós trouxemos como tese, que aí é a nossa tese, os gestos instauradores do linguístico da fala. Além de todos esses gestos apresentados por Kendall, né? Nós acrescentamos esses gestos instauradores do linguístico da fala, entendendo que tanto a criança como o adulto utiliza-se de elementos multimodais para o auxílio na emissão de palavras ou ideias que lhes são ou lhes foram esquecidas. Ainda sobre a construção da narrativa, chamamos a atenção para a forma inadequada como essas muitas vezes estão sendo entendidas, a exemplo das estruturas fixas propostas por Labov, tais como a presença obrigatória desses elementos de orientação, complicação e resolução, ou resultado do tipo, era uma vez e foram felizes para sempre, e a gente vai ver isso muito claramente em algumas cenas que eu trago aqui, a exemplo dessa cena de Murilo. Mas antes de mostrar essa cena de Murilo me contando história, quero ressaltar que não concordamos com a incompletude de narrativas, nem com padrões determinados por alguma unidade estrutural invariante. Não estamos, com isso, defendendo uma visão minimalista da narrativa, mas, sobretudo, as várias formas de narrar, tomando como referência a particularidade da linguagem da criança, descartando qualquer visão negativa ou lacuna. E aí, isso nos faz lembrar Perrone, quando diz que a complicação é o único elemento indispensável na construção da narrativa. Né? Para a autora, é a complicação, a seção narrativa propriamente dita. Acrescentamos ainda que os elementos que constituem a narrativa nos moldes de uma estrutura fixa pode não se fazer presente apenas em palavras, mas através de recursos multimodais, que são gestos, entonação, expressão do olhar, dentre outros elementos, e é por isso que não podemos discutir a linguagem fora desse contexto discursivo ou enunciativo. É com base nisso que não podemos também pensar a fala e os gestos como dois campos distintos. Isto é, comprovado em nossos estudos, haja vista que a criança ela entra na narrativa num processo que vai articulando ou relacionando gestos e fala. Muitas vezes, suas narrativas só se fizeram compreender pelos gestos. Diante disso, nós tomamos esses gestos como linguagem, em toda a sua totalidade. Aí, eu trago aqui, Murilo, não vou ler a história, vou ser um pouquinho mais rápida, mas para que vocês vejam que esses elementos de colagem, esse apoio que as crianças têm num elemento externo que não seja apenas a fala do interlocutor, né? Aqui, quando eu peço para Murilo me contar uma história, e eu falo como é a história do lobo, ele faz o obo, Oxima, e quando ele diz o obo, Oxima, ele me aponta para um quadro que tem na parede, que eu ainda não tinha percebido, para fazer uma relação com a história do lobo. Ou seja, ele faz uma colagem, porque ele utiliza-se de fragmento da minha fala para se manter na narrativa, ou para iniciar a narrativa, e em seguida ele aponta para o quadro, que é um outro elemento, que é um elemento externo, para fazer parte da sua história, né? Uma outra coisa interessante é que, dando continuidade a sua narrativa,
Murilo se apoia também num bichinho de massa, um brinquedinho de massa de modelar, que ele está para continuar também na narrativa. Quando ele diz, quando eu digo é a história do lobo, conta, ele faz au, 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 e faz o mal, o mal, o mal, ou seja, o lobo mal. Então, esse movimento de idas e vindas entre os sujeitos interacionais e também os objetos ou os eventos externos resultou num pentágono, ou resultou aqui na história de Murilo, num pentágono referencial em que envolve 5 elementos. Que elementos são esses? O adulto, no caso eu, a criança, a própria narrativa, o quadro exposto na parede e o bichinho de massa, né? E aí, isso pode ser representado da seguinte forma: engajamento pentadiático, que é essa interação da criança e o adulto em um quadro ou uma cena de atenção conjunta constituída de 3 elementos externos. Quero só chamar a atenção aqui que em uma pesquisa anterior à minha, a professora Glória Leitão, juntamente com a professora Mariane, discutem esses engajamentos e percebem o engajamento quadrático também nesse processo interacional. E aqui eu trago uma outra cena, né, que vai mostrar essa teoria dos encadeamentos, tanto de Perrone como de François, sob a forma de enunciado acréscimo, na medida em que a criança vai respondendo à eliciação da pesquisadora, utilizando também de fragmentos da pergunta, né? E essa é uma história em que a criança utiliza-se bastante dos elementos multimodais, principalmente desses elementos, desses gestos instauradores do discurso que eu trago como tese, né? Nessa história houve também a participação ativa minha, enquanto pesquisadora, para manter essa criança Jade na narrativa, né? Essas eliciações, segundo Perrone, favorece essa organização do discurso, e sem elas, certamente, esse discurso narrativo não iria acontecer. Aqui na história de Jade, percebe-se um movimento discursivo de rupturas, de muitas rupturas, vários momentos a criança tenta sair da história, dizendo que não consegue, eu não consigo, né? E levanta muito a mãozinha para dizer que nada sabe mais, e eu continuo num processo de eliciação, tentando fazer com que ela continue na narrativa, né? Do ponto de vista dos movimentos, das manifestações gestuais, observamos muitos gestos ritmados, como eu falei anteriormente, e também o gestinho instaurador do discurso, quando ela coloca o dedinho nas têmporas, quando ela levanta o olhar, e vários outros que faz com que ela traga para a narrativa algum elemento linguístico, verbal, que ela esqueceu. Ainda sobre essa narrativa de Jade, como das demais crianças, observou-se a entonação, né, exclamativa dessas crianças, dando por encerrada a história, né, a partir de uns gestos. Isso foi observado em quase todas, eram 6 crianças, isso foi observado em quase todas as crianças, né? E afirmamos com isso que, na narrativa da criança, não há um final programado desde o início. A criança, ela se deixa surpreender por si mesma, conforme defende François. E aqui eu trago alguns elementos instauradores da narrativa, né, alguns gestos, aliás, instauradores, que foi
evidenciado tanto na narrativa de Jade, como de Hugo e os demais, que eu não trouxe aqui, para não ficar uma discussão muito extensa. E aí, nossas considerações finais, né? Em termos gerais, os resultados mostraram de forma muito clara estruturas narrativas abertas, o que nos leva a compreender o discurso da criança numa perspectiva particular da linguagem, que pressupõe as várias formas de narrar, negando aquela estrutura fixa laboviana de narrativa, começo, meio e fim, e que todas as narrativas têm que possuir os mesmos elementos, e nós somos contra essa estrutura fixa. Compreendemos também, a partir dos nossos estudos, que a criança, desde pequena, aqui evidenciada a partir de 2 anos e 2 meses e 18 dias, com o Murilo, já constitui-se enquanto narradora, uma vez que se apoia em elementos multimodais e sob a tutela da pesquisadora, ela consegue tecer esse fio narrativo, né, no movimento discursivo de mistura de gestos e falas. Viu-se também que nas construções conjuntas aqui realizadas, a participação da pesquisadora foi bastante intensa, o que nos leva a inferir, com base nos estudos de Perrone, que quanto mais eliciações por parte do adulto, mais a criança preenche satisfatoriamente a estrutura narrativa, avançando de forma significativa em seu discurso. Quanto à linguagem gestual, observamos nas narrativas aqui analisadas uma diversidade de gestos acompanhando ou não o fluxo da fala, o que atesta que o verbal e o não verbal atuam paralelamente na interação narrativa. Alguns desses gestos, como já falamos, assumiram o lugar da fala, apresentando uma sentença completa. E outro, por exemplo, quando o Murilo aponta para o quadrinho, que tem uma menininha, uma casinha, esse gesto, ele assume um lugar de fala e nos mostra uma sentença completa. Outros compuseram, juntamente com a fala, uma versão mais complexa da narrativa. Nesse sentido, concebemos o gesto como elemento linguístico que possibilita diversas significações, e em meio a todas essas significações, tivemos aqui evidenciado, como já falei várias vezes, os gestos instauradores do discurso, apresentados sob a forma de gestos ritmados, de olhar para cima, pegar na orelha, dentre outros. E aqui, alguns gestos da criança encerrando as suas narrativas. Eu encerro também minha narrativa lendo essa citação, que a linguagem é feita de palavras e o gesto é feito de movimento. Nisso reside metade do enigma. A outra metade será igualmente autoevidente, somente se for uma parte igualmente familiar da bagagem de nosso pensamento. É a mesma afirmação posta ao contrário. Palavras são feitas de movimento, de ação, ou resposta a alguma espécie de remoção. E o gesto é feito de linguagem, da linguagem anterior para além ou paralela à linguagem das palavras. Aqui encerro a minha exposição e muito obrigada.